professor Emerson, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática a jurisprudência romana e o surgimento do advogado. As contribuições do texto hoje são da professora Araci Augusta Leme Clabin, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos sobre essa temática da jurisprudência, bem como também o processo de formação do advogado na Roma Antiga. Vamos então ao nosso primeiro slide. A sabedoria na lei era definida no Digesto de Justiniano em 533 d.C., como ciência e arte, a ciência do justo e do injusto, e a arte do bom e do equitativo. Entende-se em Roma como ciência do direito o conhecimento das regras e ao mesmo tempo sua aplicação na prática. O termo é também conhecido pelos romanos para significar a autoridade das decisões reiteradas e uniformes em um tribunal a respeito de casos idênticos. Essa autoridade acaba vinculando o próprio tribunal. Para os jurisconsultos, está o conhecimento das regras de direito. Sua interpretação e aplicação começou como obra coletiva e anônima no Colégio dos Pontífices. A ciência e a prática do direito foram se vulgarizando pouco a pouco e laicizando. Os primeiros nomes de jurisconsultos aparecem ao redor do século III a.C. Ignoram-se os nomes porque desapareceram no anonimato do Colégio de Pontífices. Aqui nós temos então o primeiro processo de formação e a estruturação do direito romano, que sem dúvida nenhuma tem um papel importante através dos jurisconsultos, que é a figura efetiva do juiz. Mas, por outro lado, é importante nós entendermos que teremos à frente também a figura do advogado, aquele que, em outras palavras, vai trazer também a possibilidade de uma oratória, de uma retórica que vem efetivamente a participar também deste processo jurídico. Vamos então ao nosso próximo slide. Os jurisconsultos clássicos conheciam muito mal as obras de seus predecessores longínquos. O Pliniano cita, de primeira mão, só juristas na época imperial, conhecendo os da República por intermediários. Os juristas são recrutados quase sempre entre as famílias senatoriais. Muitos fazem parte dos colégios sacerdotais. Por isso, a jurisprudência é denominada pelo espírito da tradição. Entretanto, ao lado dos membros das famílias sacerdotais, encontram-se homens novos. No fim do século II, a jurisprudência é denominada pelos três fundadores da Ius Civili. Manílio, cônsul, em 149, Júnior Bruto, autor de um tratado de 3 livros de Iuris Civili, e Publicio Múcio Scaevola, cônsul em 133. Seu filho, Quinto Múcio Scaevola, cônsul em 95. Escreveu um tratado sobre Ius Civili em 8 livros. O plano seguido pela primeira exposição metódica do direito civil foi conservada mais tarde pelos tratados Ius Civili. Aqui a gente já vai ter um processo de organização, principalmente no que diz respeito ao direito civil, ao que vai, em outras palavras, organizar através da compilação de diversos livros, diversas leis que vão estar estabelecidas a partir do direito civil. Então, nesse caso, nós temos um primeiro processo de organização que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma referência sobre a história, a formação do direito romano, que também vai ser referência para outros países também, em outros tempos, que vão se espelhar basicamente dentro desse conceito do direito civil. Vamos então ao nosso próximo slide. Diferentemente de outras disciplinas, como gramática ou retórica, o direito no alto do Império
não foi objeto de ensino organizado ou fiscalizado pelo Estado. A formação dos juristas continuou denominada pela tradição aristocrática da primeira jurisprudência. A juventude, para a vocação para o direito, formava-se em contato com alguns juristas reputados. Estes formavam discípulos no exercício das próprias funções ao invés do ensino teórico. Nessas condições, bons conhecimentos de direito só podiam pertencer ao reduzido número de pessoas que, graças às relações de família, tinham acesso ao círculo dos grandes juristas. O privilégio de poucos em Roma era mesmo vetado aos provinciais, a não ser que tivessem formar-se na capital. Por falta de ensino organizado, o conhecimento do direito romano permaneceu muito deficiente nas províncias. Daí a frequência de pareceres imperiais dirigidos às províncias e indicando a solução. Aqui a gente pode perceber que a figura do advogado, ele está, em outras palavras, também restrita a um grupo específico dentro da própria aristocracia, ou aqueles que tinham efetivamente a possibilidade de acesso a esses chamados juristas, como podemos citar. Não é efetivamente uma formação teórica, mas é uma formação que se traz a partir de todo o processo prático constituído no dia a dia dos jurisconsultos. Assim, aqueles que se dedicariam a serem advogados, por exemplo, nesse sentido estariam aprendendo nesse cotidiano, nesse dia a dia, o ofício, então, do advogado a partir dessas expressões trazidas pelos jurisconsultos na sua prática, na sua aplicabilidade do dia a dia. Vamos então ao nosso próximo slide. O grande acontecimento, como você sabe, que marcou o início da separação entre a religião e direito, foi entre os romanos a promulgação da Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., aproximadamente. Esse monumento legislativo torna também possível o nascimento da advocacia e dos juristas, propriamente ditos, enquanto simples cidadãos, podendo opinar sobre ius, sem pertencerem mais ao colégio sacerdotal dos pontífices, do monopólio do direito chamado de fas, por confundir-se com a religião. A promulgação da lei, vitória política da plebe em sua luta secular contra o patriciado, originou o aparecimento dos primeiros juízes leigos, autorizados não só a opinar sobre o sentido exato dos preceitos codificados, como também pleitear causas. Tito Livio relata-nos o célebre processo de Virgínia, injustamente acusada por um dos decemviros de ser escrava, que foi injustamente presa durante o processo, sem responder em liberdade. Aqui a gente tem então um ponto importantíssimo para nós entendermos que a partir da Lei das 12 Tábuas, em aproximadamente 450 a.C., nós temos efetivamente então essa abertura, essa possibilidade, para termos então esse juiz leigo, que vai, em outras palavras, representar uma determinada categoria da sociedade que até então não tinha esse acesso, justamente pela sua condição social. Efetivamente, nós temos então o papel do advogado surgindo nesse momento, como um atuante dentro principalmente das condições vistas como injustas a partir da leitura da lei, contradizendo através de uma oratória concisa, que vai, em outras palavras, trazer a possibilidade de uma defesa para aqueles que eram injustamente condicionados à perspectiva da norma a partir da visão dos jurisconsultos. Vamos então ao nosso próximo slide. Os romanos muito cedo distinguiram entre o jurisconsulto e o advogado, mais ou menos como os ingleses distinguem entre o barrister e author and law. Em conhecido texto do Digesto sobre a origem do direito de todos os magistrados e da sucessão dos jurisconsultos, vários grandes homens dedicam-se ao estudo da jurisprudência, e não se conhece ninguém
professando essa ciência publicamente antes de Tibério Coruncânio, cônsul antes de Cristo, que foi o primeiro plebeu elevado ao cargo de grande pontífice e o primeiro também a publici proficiet, isto é, dar pareceres em público perante os ouvintes que podiam tomar notas, adquirindo assim progressivamente conhecimento geral da jurisprudência ou ciência do direito. O jurista romano dá, pois, opiniões motivadas, mas não patrocina obrigatoriamente em juízo, embora possa fazê-lo. Essa última tarefa era, inclusive, pelo dons oratórios, era confiada ao advogado. Percebam vocês que aqui nós temos então essa figura importantíssima do advogado que começa a aparecer na história do direito romano, que é trazida com o passar do tempo, e hoje nós temos então essa responsabilidade que é a figura do advogado perante as condições da possibilidade, por exemplo, da defesa e da possibilidade de contradizer através da própria perspectiva normativa efeitos negativos para uma pessoa, por exemplo, que está sendo julgada. Assim nós temos então um condicionante importante histórico que nos traz então essa figura da formação do advogado no Império Romano. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.